Olá, seja bem-vindo ao canal do advogado Fernando Aguiar. É um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, já faz o seguinte, ó, já se inscreve no canal e já curte o vídeo, ativa o sininho também, porque a gente vai aumentar cada vez mais a nossa frequência da formatação e produção de conteúdos, especialmente para você, para te ajudar, para te orientar, porque na internet tem muita coisa boa, mas tem mais coisa ruim do que boa, então a gente tem que contribuir positivamente, gerando conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, conteúdo que ajude as pessoas, que dê luz, às vezes, numa escuridão que as pessoas se encontram. Aqui nós vamos conversar especificamente sobre direito tributário. E no papo de hoje, imposto, ao final de contas, prescreve ou não prescreve? Olha só, eu sempre gosto de dizer que o imposto pode prescrever. Porque se eu falar pura e simplesmente que imposto prescreve, é muito provável que você fique eufórico, paralise o vídeo, saia correndo para contar para os seus amigos: olha, eu não vou precisar mais pagar imposto porque imposto prescreve. E aí, muito provável que você se dê mal. Agora, quando eu digo que imposto pode prescrever, eu te passo uma orientação de que antes de você pagar, parcelar, renegociar, você dá uma olhada e veja se tem cheiro de prescrição. Se tiver cheiro de prescrição, faz o seguinte: não se atreve, não tenta fazer as coisas sozinho, porque para cada etapa da vida um profissional, para pintura, pintor, para construção, pedreiro, para dirigir, motorista, e para tratar de questões tributárias, nesse caso específico, é advogado. Agora faz o seguinte: é muito provável que você seja um empresário ou um ex-empresário, alguém que está tocando ainda a vida empresarial, ou pode ser que você até mesmo faliu, não tem problema nenhum. Hoje, quantos grandes nós não temos aí no nosso mercado brasileiro que outrora faliram, quebraram, faz parte da vida. Agora, se um dia você foi empresário e está sofrendo com dívidas tributárias intermináveis que não encerram, processos um pouco mais antigos, inclusive, pode ser que eles estejam prescritos. É lógico que cada caso de prescrição deve ser analisado individualmente. Por que eu digo isso? Eu posso te passar datas de referência de prescrição, mas é incorreto dizer que vai prescrever independente do que aconteça dentro do processo em determinada data. Por quê? Cada processo é uma vida, cada processo tem ali os seus andamentos particulares. Às vezes o que acontece num processo não acontece no outro. E é exatamente aquilo que aconteceu no um não permitiu que corresse a prescrição como permitiu no outro. Por isso, de modo geral, pense o seguinte: dívida ativa ainda não executada pode prescrever em 5 anos. Por que eu digo pode? Porque tem coisas que você faz que interrompe a prescrição. Por exemplo, se você entrar com um recurso administrativo discutindo o lançamento daquele imposto, isso interrompe a prescrição. Sabe aquele refis que você faz sem constar o advogado? Pois é, isso também interrompe a prescrição. Mas eu não estou aqui, com toda a verdade, para falar das causas que interrompem a prescrição. Eu estou aqui para te alertar da possibilidade da existência da prescrição. Para quê? Para ver se resolve o teu caso, para ver se te ajuda ou de alguém que você conheça. Agora, o mesmo se aplica na execução fiscal. É correto dizer que na execução fiscal o imposto prescreve em 5 anos? Não, não é correto dizer. Por quê? Porque na execução fiscal tem outras regras, outros modos, outras condições de se contar o prazo prescricional. Por exemplo, o processo tem que ficar parado, suspenso, por 1 ano, sem contar a prescrição. Depois, no caso de não localizado bens e valores, ou até mesmo o devedor. Sabe aquela execução fiscal que você tem de 2010 e não te localizou? Pois é, dentro desse processo, tem que ter algum andamento processual que a partir dele eu conto 1 ano de suspensão. E depois, mais 5 de prescrição. Aí pode ser que tenha ocorrido a prescrição. Por isso que eu sempre digo, imposto pode prescrever, não é que imposto prescreve. Para quê? Para que você não deixe de pagar impostos aleatoriamente. O que me interessa é que você não pague os impostos que não devam ser pagos. Quais? Os prescritos. Pois é. Não sou eu que invento essa coisa de prescrição, está na regra do jogo, está no Código Tributário Nacional. Se está na regra do jogo, se está na Lei de Execuções Fiscais, você tem que jogar de acordo com o jogo. Aliás, foram as próprias regras do jogo que te impuseram uma cobrança de impostos e culminaram, talvez, numa execução fiscal. E se essa mesma regra do jogo que te cobrou fala assim: olha, a partir de tal condição você não precisa mais pagar,
por que é que você vai pagar? Não faz sentido, não tem lógica. É por isso que eu tenho reiteradamente falado nos meus conteúdos que imposto pode prescrever. Eu tenho sido até, de certa maneira, linchado publicamente por muitas pessoas que falam por conhecimento cultural, por pé do ouvido de informações aí do dia a dia, e acaba te atrapalhando. Porque diz o seguinte, olha, está na dívida ativa, não prescreve mais, olha, foi executado, não prescreve mais. Quem disse? De onde essas pessoas tiraram essa informação? A dívida ativa é exatamente como se fosse o SPC do órgão público. Você deve imposto, é natural que ele seja inscrito em dívida ativa. Se passar determinado prazo, o fisco não te executar e você não praticou nenhuma das causas que não deixariam correr a prescrição, prescreveu. Mas eu posso deixar de pagar simplesmente? Não. É importante que se faça uma análise criteriosa para que te dê os riscos dessa operação de não pagar o imposto e buscar cancelar esse lançamento, por exemplo, por meio de um recurso administrativo técnico, ou às vezes é necessário judicializar, buscar a justiça para que seja cancelada essa cobrança de tributo, desse imposto. A mesma coisa acontece na execução fiscal. Você que tem execução fiscal de muito tempo, é importante que você tente resolver essa situação, porque você pode resolver, e em muitos dos casos é possível resolver. Por quê? Porque assim a lei determina. Se você não se utilizar dos mecanismos de defesa dentro mesmo da execução fiscal para limpar o teu nome, para resolver a sua vida, às vezes você morre e não limpa. Por quê? Embora alguns juízes, com permissão da lei de ofício, ou seja, automaticamente reconheçam a prescrição, muitos, infelizmente, ainda não fazem e insistem em tocar execuções fiscais praticamente pelo resto da vida do devedor, do executado, do ex-empresário que acabou quebrando. E uma hora você acaba descuidando, fica com algum patrimônio no teu nome, fica com dinheiro na conta bancária, bloqueia o teu carro, bloqueia uma casa nova que às vezes você esqueceu. Você tinha uma execução fiscal de 16 anos, de 15, de 14, de 10, você fala, aquilo não me incomoda mais. Às vezes acaba comprando uma casa, um terreno, ou qualquer outro ativo, e aquela execução fiscal que estava adormecida, pode ser que ela volte a te incomodar. Por isso, se você vê que a tua dívida tem alguma possibilidade de resolução técnica, jurídica, por que você não vai fazer? É uma bobagem. Porque a resolução disso, a dissolução desse problema custa quase nada perto do problema de fato. Normalmente, essa execução fiscal, com juros de multa e correção monetária, soma valores exorbitantes. E se você está, às vezes, com um patrimônio vacilando, um carro, uma moto, e em razão desses valores exorbitantes, às vezes você acaba perdendo esse bem que você adquiriu recentemente, descuidado, esquecido dessas dívidas antigas, dessas execuções fiscais. Agora, tem muita gente que se assusta com a história da dívida ativa e tal. Não tem que se assustar, tem que ter respeito. É igual o pai, né? Você não precisa ter medo do pai, não precisa se assustar pelo pai, precisa ter respeito, porque é impositivo, de fato. É ácido, é áspero, é firme. Assim, de fato, é a questão tributária. E com muita firmeza, se você vacilar, se não tem orientação técnica, faz com descuido, faz a revelia de uma análise criteriosa, você pode se dar mal. É lógico que os contadores, numa primeira análise, num primeiro momento, ajudam bastante. Outra coisa, essa história da prescrição não vale para o teu imposto do ano passado, você achando que vai prescrever e tal. Como eu disse, o imposto pode prescrever. O imposto não prescreve, ele pode prescrever. Para quê? Senão você vai deixar de pagar o imposto do ano passado esperando que ele prescreva, mas você tem carro, tem imóvel, tem conta bancária. É muito provável que você se dê mal com essa tua estratégia aleatória. Não, não é para isso. Essa orientação, essa nossa conversa. Essa nossa conversa é para você, devedor de um bom tempo, de bons anos de dívida ativa, de bons anos de execução fiscal. Você falou assim, não, quer saber, eu cansei. Se existe a possibilidade de regularizar, se existe a possibilidade de resolver essa questão da forma menos dolorosa, às vezes até mais barata, por que eu não vou fazer? Aliás, eu tenho sido incisivo. Muito cuidado com essas histórias desses programas de parcelamento de impostos que os governos fazem, porque nenhum deles, exatamente nenhum deles, te alerta para falar, olha, não precisa parcelar esse imposto, porque está prescrito. Ninguém fala isso.
Porque muitas pessoas chegam exatamente com esse exemplo. Ah, mas eu fui parcelar, o governo não falou que estava prescrito. Exatamente. Você acha que o credor vai falar que está prescrito o débito que você deve para ele? Você acha que o governo, especialmente o governo, que está louco querendo arrecadar até o que pode e não pode, vai falar para você que está prescrito? Deveria, porque é lei. Mas não, eles não falam. Por isso, não se encante com essa história desses débitos que você tem antigos e vai se meter a bobo nesses parcelamentos aleatoriamente, que você vai ter problema. Por quê? Porque depois, quando você chegar para o advogado mostrar, olha, doutor, eu tenho uma execução fiscal aqui do ano de 2009 e eu parcelei. Meu amigo, minha amiga, para desfazer depois esse parcelamento, dá 10 vezes mais trabalho do que uma consulta jurídica, por exemplo, de analisar antes de você parcelar, se fosse o caso de parcelar, se está prescrito ou se não está. Então, se você tem dívidas antigas de bom tempo, ou seja, de mais de 5 anos, antes de pagar, parcelar, renegociar, assinar qualquer documento, consulta o bendito do advogado. É muito mais barato, é mais rápido e é menos doloroso. Depois que parcelar, depois que fez o acordo com o governo de multas, juros e tal, você faz uma espécie de confissão de dívida e para desatar esse nó, é possível? Às vezes ainda é possível. Só que aí você vai depender de entendimento doutrinário, vai depender com que vara vai cair o juiz. Tem juiz que entende o seguinte, parcelou, reconheceu a dívida, ó, já era, não desfaz mais esse nó. E começa a ficar caro, porque já são taxas judiciais mais caras, é uma tocada de processo mais complicada, e não vale a pena. Aprenda o seguinte, imposto pode prescrever, e se pode prescrever, cuidado. Com o que você deve tomar cuidado para ter cheiro de prescrição, com as datas. O elemento basilar, a estrutura, a coluna cervical da questão tributária, quando se fala de prescrição, é data. Tem 5 anos ou mais, opa, pode estar prescrito. E se pode estar prescrito, eu vou trocar uma ideia, eu vou conversar com o advogado. É muito mais rápido, mais barato. Hoje você pode fazer consulta online com o advogado de qualquer lugar do Brasil. Eu, por exemplo, tenho clientes do Brasil todo, online, pois é, por consequência dos nossos conteúdos, das nossas conversas que fazemos aqui, ó, exatamente pelas redes sociais. Então, não tem mais desculpa. Se você está vendo esse vídeo até essa fase, significa que você é uma pessoa conectada com a internet, e o que te impede de fazer uma consulta online? Absolutamente nada. Do mesmo jeito que você está vendo esse vídeo aqui, é como a gente pode conversar, por exemplo, com um profissional da advocacia. Então faz o seguinte, aprenda. Opa, tem cheiro de prescrição, eu vou conversar com o advogado. Se foi útil para você esse vídeo, você chegou até aqui, segue o canal, curta o vídeo, comenta e compartilha, porque isso é informação de utilidade pública. As pessoas precisam parar de pagar aquilo que a lei não exige quando se fala de impostos. A gente está falando aqui de questão tributária, de governo, do teu dinheiro, da tua família. Então, se a lei fala, olha, não se paga mais, para que você vai pagar?